Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio novo da nossa série de speedrun do canal. Hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente aqui, ainda ajustando as coisas por aqui. Depois me diz aí se você tá curtindo, se tá achando legal assim. Se tiver sugestões também, deixa aí nos comentários. E bora começar esse nosso episódio de hoje, subindo aqui o nosso rating de 800 até os 2.200. O rating atual da nossa conta ele é de 1035. Vamos ver o que rola aqui na faixa dos 1000 de rating. Eu vou colocar para jogar já. E beleza, temos um adversário pela frente. Vamos começar jogando aqui com C4. Vou jogar a abertura inglesa. O pessoal gostou no último episódio que eu joguei em inglesa. Vamos repetir. A inglesa, ela muitas vezes ela vai acabar transpondo para o peão dama. Por exemplo, aqui ele respondeu com C6. Então eu vou jogar cavalo F3, posso jogar com G3 e bispo G2, mas você percebe que agora não é mais uma abertura inglesa. Agora eu estou jogando uma semi-eslava ou uma eslava, porque ele está jogando com C6 e D5. Então muitas vezes isso vai acabar transpondo pro peão da dama. Por exemplo, se eu jogar D4, transpõe para as posições clássicas de peão dama. Posso jogar com E3, que é um lance interessante aqui para defender o peão de C4. Posso jogar também com G3, já sacrificando um peão, mas não é exatamente o tipo de posição de inglês. Eu vou jogar agora com E3, defendendo assim o peão de C4. Agora, cavalo C3, vamos desenvolver. E ele tem uma escolha agora, que é jogar com E6, fechando o bispo dentro da cadeia de peões, ou então ele pode sair com esse bispo para fora. Olha só, ele resolveu sair com o bispo para fora, que é o normal da defesa eslava. Você pode ver que é uma espécie de um sistema London com cores invertidas, o que ele está jogando. Só que agora, como ele tirou muito cedo esse bispo, eu vou jogar com C toma D5, com a ideia de fazer um dama B3 rápido, tentando explorar a ausência do bispo lá na ala da dama. E isso pode criar algumas debilidades na posição do meu adversário. Bom, vamos ver como que ele vai jogar agora a posição. Ele jogou tomando de peão, jogou ali C por D5. Vamos fazer o dama B3, atacando já o peão de B7 e atacando também o peão de D5, um lance como o dama B6, por exemplo, defende B7, mas não defende o peão de D5. E agora, se ele jogar, por exemplo, um lance como B6, para assim defender B7, eu posso ter um bispo B5 cheque, ele enfraquece várias casas também. Bom, agora eu posso pensar no cavalo por D5, ganhando um peão. Tudo bem que minha dama pode passear um pouquinho, mas vamos lá, vamos jogar cavalo por D5. O detalhe é que se ele faz esse dama por B3, eu tenho cavalo por F6 cheque intermediário. Esse é o detalhe, que assim eu consigo ganhar um peão, porque agora eu posso tomar em B3, jogando A por B3. Bom, temos um peão a mais, limpo. Ele veio agora com esse bispo B4. Posso pensar num bispo B5 cheque, por exemplo. Parece um lance interessante. Cavalo D4 também é um lance que pode surgir. Especialmente agora que eu toco em F5, toco em C6 ao mesmo tempo. E veio uma pendurada. Tava demorando aqui. Ele tinha que jogar bispo D7 para defender o cavalo de C6 cravado. Eu coloquei mais uma peça atacando esse cavalo. E agora, depois disso, acaba caindo bastante material na posição, pois eu vou tomar em A1, em A8, tem uma qualidade a mais, posso rocar agora. E por mais que ele recupere um peão, eu tenho muita vantagem material, posso jogar agora com D4. Se bem que bispo C4 é um lance que ele tinha agora. Bom, vou tomar em A7 com cheque e jogar um torre B7. Porque agora a torre B7, eu ataco o bispo de B4, se ele tira o bispo, tá caindo o bispo de B3. Então, para sustentar esses bispos, teria que jogar um torre C4 único, mas daí bispo D2. Bispo toma, torre B3, e daí eu tenho qualidade a mais. Mas ali atrás, antes de jogar esse torre C8, ele tinha um bispo C4, que minha torre estava ficando meio sem casas. Agora eu tomo em B3.
E temos aí qualidade, 2 peões de vantagem. Posso trazer agora a torre para D1, atacando o bispo de D2. E, de repente, um torre B5, ataca o bispo. Quando tirar o bispo, um torre B7. E aí tento avançar agora o peão de B, até mesmo dar um respiro para o meu rei, jogando com G3, para trazer a outra torre para o jogo. Que assim eu jogo um G3, com a ideia de torre A1, torre A8. E aí vai começar a ter uns teminhas de mate agora. Bom, ele parou para pensar, mas acabou levando mate. Vem torre A8 cheque. Quando o bispo D8, eu jogo a torre por D8. E aí ele acaba levando mate na posição. Beleza, vamos agora fazer uma revisão rápida da partida. Então a abertura inglesa ela pode levar para posições do peão da dama, como você pode ver nessa partida. Olha só, ele me deu aqui 93,4 de precisão e 75,2 para o meu adversário. Vamos ver aqui a partida então, o que o Stockfish acha. Joguei então uma abertura inglesa, começou com C4, mas virou uma espécie de eslava, uma abertura de peão-dama. Qualquer momento que eu fizesse D4, vira uma eslava. Só que eu tentei manter ali a posição um pouquinho mais flexível, sem definir o peão. E isso pode ser interessante muitas vezes. Caso eu continue jogando aqui a inglesa, eu jogo mais dessas posições, vou explicando mais detalhes. Mas um primeiro tema para você conhecer na posição é que sempre que o bispo sai para fora da cadeia de peões, tem a ideia de jogar um dama B3, atacando B7 e atacando D5 ao mesmo tempo. Então, bispo F5, toma, toma, dama B3. Esse é o tema. Porque agora bispo C8, ele perde tempo com o bispo, foi e voltou com a peça, perdeu 2 tempos. B6 cria debilidades. E dama B6 perde um peão por causa desse intermediário. Joga um intermediário e temos aí peão inteiro de vantagem, posição ganha já. E depois vem uma pendurada, que aí cai ainda mais material. Aqui ele já está bem perdido. Aqui que eu estava falando que talvez ele pudesse ter jogado um bispo C4. Porque agora contra a torre D1, ele pode tentar... Ah, mas eu vou ter bispo D2. Por sorte. Por sorte isso. Mas ele poderia tentar essa ideia. Mas torre C8, torre A7, aí já está completamente perdido na posição. Bom, essa foi a nossa primeira partida desse episódio de hoje. Bora para a segunda partida. Mas antes disso, preciso te dar um recado muito importante. Se você gosta de xadrez, quer aprender mais sobre o jogo e começar a treinar comigo e com outros grandes mestres, tá chegando aí a melhor chance, que é a Black Friday da Chessflix, que vai começar no dia 22 de novembro. Na verdade, ela vai acontecer apenas no 22 de novembro, onde você vai poder ter acesso a todos os cursos já produzidos pelos mestres da Chessflix, todos reunidos em um único lugar, que é o nosso aplicativo próprio. E isso pelo menor preço da história. Para você aproveitar essa chance, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, fazer a sua pré-matrícula entrando para o nosso grupo VIP e assim aguardar até o dia 22, onde nós vamos liberar esse mega desconto para você, beleza? Bom, então confere na página tudo que você recebe, não deixe passar essa chance, bora continuar aqui com o nosso episódio de hoje. Eu vou colocar aqui para jogar já. E beleza, procurando aqui um adversário para a nossa segunda partida. Vamos jogar de pretas nessa segunda partida. E o que meu adversário vai fazer? Bom, vamos de defesa francesa, francesinha, que vem dando certo por esses primeiros episódios. Muita gente joga aí a variante das trocas, já é previsível já que o pessoal vai jogar a variante das trocas. E agora ele está pensando já. Qual que é a desvantagem do branco escolher a variante das trocas? Que ele já melhora o bispo das pretas. Na defesa francesa, nossa, estamos ficando sem bateria. Então, existe uma chance desse episódio ele acabar.
Então, por isso, eu vou correr no meio do episódio para conseguir uma bateria, enquanto ele não joga, enquanto ele vai pensando. Bom, vamos lá, né? Quase chegando. Com sorte, não perderemos essa gravação. E temos bateria. Não sei se temos episódio, mas temos bateria. Beleza, estamos de volta. Agora sim. Essa foi a novidade, o gambito da bateria. E veio um cheque bem nada a ver. Vamos atacar esse bispo. Ele vai ter que voltar o bispo, simplesmente. Pô, foi por um fio aqui, hein? Que não cai. Bom, mas beleza. Tudo funcionando, normal. Ele gosta de dar cheque, então vamos cobrir esse cheque. Ficou meio estranho esse desenvolvimento desse bispo aqui em D3, porque ele atrapalha muito o desenvolvimento do bispo de C1. Então ele pode ter alguns problemas logo. Depois de cavalo F6, estou jogando com roque, torre 8. Ele pode tentar desenvolver agora jogando com B6, B3 e bispo B2. Mas não está claro que isso vai ser uma boa ideia. Eu posso seguir aqui com bispo G4, torre E8, por exemplo. Muito mais natural o meu desenvolvimento de peças. Esse bispo em D3 atrapalha tudo. É interessante perceber isso, que às vezes uma peça mal colocada, ela pode estragar toda uma posição. Eu vou jogar com o bispo G4, cravando o cavalo de F3, porque assim o torre E8, ganhando tempo na dama, ele pode ter até mais força por conta dessa peça. Vou jogar agora a torre E8. Porque, por exemplo, dama D1, eu posso jogar a torre por E1 cheque, toma, bispo toma, peão toma. E aí a posição tá toda estragada, a posição dele. Bom, ele tomou em E8, dama E8. Mas aí o rei tá muito debilitado. Por exemplo, dama E5. Ameacei já uma mate em um lance. E agora vamos seguir desenvolvendo, simplesmente. Bom, posição muito difícil de jogar de brancas. Tá cheio de problemas. Se eu tivesse dado cheque, ele teria ainda dama F1, então não tá caindo o bispo nesse momento. Por isso eu não joguei dama E1 cheque, então tô esperando um pouquinho mais. A minha ideia é trazer a torre para assim... Bom, agora ele pendurou a dama, entregou a dama inteira, que eu tenho cheque, e cai a dama em G3. E cai o bispo em C1. Ele me deu todas as peças. Vamos revisar essa partida, mas o meu adversário ele acabou jogando muito mal, tomou várias decisões erradas. Então deu aqui 73,9 de precisão para ele, 94,8 para mim. Defesa francesa, ED5 é aquele lance, como eu já expliquei por aqui, que não é muito ambicioso, porque a posição ela fica simétrica e já libera a diagonal para o bispo, que geralmente esse bispo ele fica preso dentro da cadeia de peões na francesa. Bom, esse cheque é uma perda de tempo, deu outro cheque que não é bom também. Então, não é porque é cheque que é bom, tá? Então, não é que você tá dando cheque, você tá ganhando tempo, nem nada desse tipo. Então, não fica dando cheques desnecessários. Porque agora, qual que foi o resultado de tudo isso? Ele tá com um bispo que atrapalha todo o desenvolvimento da ala da dama e tá com uma dama que tá mal colocada também, porque essa dama ela vai perder tempos. E agora eu faço o bispo D6 e veio o C4 que já interroga, ele não está desenvolvendo peças. Torre E8 e aqui ele está perdido. Olha como que ele ficou perdido rápido. A gente está o quê? No lance 10. A partida está no lance 10 ele já está completamente perdido. Por conta da falta de desenvolvimento. Então lembra sempre daqueles princípios do jogo na abertura. É a base
de tudo na fase da abertura. Então também F3, estragou bastante a estrutura de peões, o roque fica muito debilitado, e agora vem a ideia de dama E5, e o lance que interroga dama G3 perde imediatamente, e que ele já tem que abandonar. Bom, vamos para a nossa próxima partida, terceira partida do dia. Vou colocar aqui para jogar. Demos sorte ali de não perder pelo carregador. E agora eu quis jogar contra peão dama. Eu vou jogar com D5. E agora enfrentar um sistema Londres. Esse episódio ele vai ser instrutivo porque eu vou te mostrar aqui uma ideia muito semelhante à ideia mostrada na primeira partida. Porque agora, o que eu vou fazer? Não sei se você lembra na partida anterior, onde meu adversário tirou o bispo para F5. Não na anterior, na primeira partida, na posição da inglesa contra a eslava, que ele tirou o bispo para F5. E eu fiz um dama B3. O mesmo acontece nesse sistema London. Quando o bispo sai para C5, eu posso jogar um dama B6. Só que agora ele jogou um cavalo C3, que pode dificultar um pouco isso. Que aí já foge até das posições de London. Isso aqui é o Jobava London. Né? O GM Água até fez um curso para os alunos do Chessflix explicando como jogar essa variante. Eu vou jogar com A6 para não ter o cavalo B5, que é o principal truque dessa posição. Por exemplo, C5 direto levaria o cavalo B5. E agora eu posso jogar com C5 atacando o centro e podendo buscar o tal do dama B6. Apesar de nesse tipo de posição não ser assim tão efetivo. Jogar cavalo C6, a minha ideia é fazer E5, ficando com o centro de peões. Ele perdeu um tempo que pode ser importante com H3, numa posição como essa acaba sendo um lance desnecessário. E aí, vamos ocupar o centro agora, ficando com o centro de peões. Ele tem bispo G5, mais D4. Não sei se eu estou sendo precipitado, mas parece interessante a ideia. Talvez bispo E6 fosse um pouco melhor do que D4. D4 eu acredito que eu estou exagerando um pouco. Mas vamos lá, vamos jogar esse. Porque agora, para onde ele vai levar esse cavalo? Ele pode jogar cavalo E4? Talvez. Talvez ele possa jogar cavalo E4. Se dama E7, daí bispo toma, peão toma. Vou jogar bispo E6. A verdade é que a posição pode virar um caos aqui. Pode virar uma bagunça tremenda. E agora esse, bispo E7. Tô exagerando um pouco, mas se ele jogar, por exemplo, um cavalo por F6, eu posso tomar de G em F6. E eu tô melhor desenvolvido. Isso acaba sendo bem interessante aqui. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo novo nessa minha gravação de hoje. Esqueci até o carregador. Eu tô sempre dando um confere se tá tudo ok por aqui, mas acredito que sim. Depois me conta nos comentários se você achou legal imagem, áudio, se essas coisas estão funcionando bem por aí, se tá legal a experiência. Como eu mudei algumas coisas por aqui, tô fazendo um teste. Bom, vamos dar um cheque em B4, que parece ganhador esse cheque, porque se B4 agora eu jogo o cavalo por B4, ele não pode tomar, que tem dama por A1. E caramba, não sei o que ele faz agora, porque se tomar em E4, eu jogo cheque e tá caindo em A1 também. Esse dama 5 intermediário foi um bom lance. Provavelmente ele estava esperando que eu simplesmente tomasse em... vamos tomar com cheque. Ele estava esperando que eu tomasse em E7. Mas esse lance acaba sendo muito mais forte. Porque agora se rei D1, cavalo toma, dama B7,
Espero que eu tenha uma rede de mate. Ele já até abandonou antes, nem precisei encontrar. Ele já acreditou no meu, no meu lance, mas parece que está muito perdida mesmo a posição. Apesar do Stockfish não ter gostado muito, ele deu aqui 71.4 para ele, 81.9 para mim. E vamos começar essa revisão da partida. Então, jogava London, que é esse bispo F4 com cavalo C3. Joguei o C5. Até aqui tudo normal. E5 pegando o centro, ele já gosta muito da posição. Já dá uma clara vantagem para as pretas. Bispo G5, ele não gostou do D4. É bem o que eu falei na partida, bispo E6 era melhor. Esse acabou sendo precipitado. Eu senti isso depois, deu para perceber. Não quer dizer que eu tô perdido, tô mal, nem nada desse tipo, só que eu deixei passar a vantagem, que era ainda melhor com o bispo E6. Mas ele jogou o dama E2, um cheque parecido com o cheque da partida anterior, que é aquele cheque que não ajuda em nada a posição, porque atrapalha o bispo de F1, atrapalha as outras peças. De novo, não é porque é cheque que é bom, tá? Isso é importante ter em mente. Joguei aqui bispo E7, aí veio A3, que interroga justamente por conta desse cheque que decide a partida, esse intermediário. Ele estava esperando dama E7, mas agora ele leva esse golpe, cavalo B4. Se toma em B4, cai em A1. E eu joguei esse que nem é o melhor, olha só. Era melhor ter jogado cavalo D5 cheque. Porque aí ele só tem rei E2 ou rei D1 e ambos estão levando cavalo C3 duplo, caindo a dama. Cavalo C2 ainda está completamente ganho para o preto, mas o outro seria ainda melhor. Mas esse já foi suficiente para ele abandonar a partida. Beleza, vamos para nossa próxima partida. Então, algumas partidas terminando bem rápido nesse início de temporada de speedrun. Agora, 1059 de rating, ele tem 1064. E vejamos o que ele vai fazer na abertura. Então, por enquanto, contra E4 eu tenho jogado a francesa, contra peão dama eu tenho jogado com D5. Vamos ver aqui, ele jogou com E4, vamos de francesa. Agora D5 e trocas de novo. Olha, jogou cavalo C3, que é a variante principal. Por enquanto, tudo teórico. F4 é o lance. Cavalo F3 também dá para jogar. F4 é o mais jogado. Então, na estrutura de francesa, nós sempre vamos reagir com C5 primeiro, tá? Então, olha só, essa é a estrutura de francesa. Vai cair na grande maioria das posições de francesa essa estrutura, E5, D4, E6 e D5. E as rupturas são C5 e F6. Então, joguei aqui com C5 para começar. Cavalo C6. Não sei o que ele está querendo fazer com esse lance. Primeira pergunta é se eu posso jogar CD. Ele vai ter que tomar de bispo para não perder o peão. Vou jogar C por D4. Agora A6, cavalo D6, bispo toma, toma. Cavalo D4, dama D4, roque. O peão de D6 ele está praticamente perdido. E, bom, já parece suficiente isso. Vou jogar com A6. Agora bispo toma. Tem o E5 também. E agora, hein? E5. O que pode ser mais forte? Caramba, E5 parece muito forte. Porque quando ele tirar o bispo agora para C3 ou para E3, eu jogo com D4. Tô com centro de peões. E esse aqui ele vai ficar perdido, não vai? Dama E2, roque. Se a ideia dele é dama E2, ele tá perdido, porque é roque no próximo. E aí ele não vai poder tomar em E5, tá levando torre 8. De novo, problemas no desenvolvimento. Vou jogar rocando. Quando jogar a dama por E5, vai rolar uma cravada com torre 8. Deixou o rei no centro. E aí já era. Bom, antes disso ele ameaçou mate. Tentou aí um último truque. Mas eu tomo em D3 com cheque.
E agora ele praticamente tem que abandonar, porque eu tenho um bispo inteiro de vantagem. Joguei o torre 8 cheque para ele perder o roque. Na sequência, faço dama por D6. Tiro o bispo. Aqui ele tá quase... Eu vou jogar um dama G6, propondo a troca das damas, porque aí se trocar as damas eu dou um cheque intermediário. De qualquer forma eu vou dar esse cheque intermediário. Bom, esse não é intermediário nenhum, né? Porque ele não tomou nada. Mas, enfim, tá perdidaço. Vai chegar um mate logo, logo na primeira fileira. Ameacei dama D1, sacrificando a dama. Quando ele trocar, torre toma e tá levando mate no próximo já. Quando a gente voltar ali na revisão, você vai ver que o erro dele, que foi o cavalo B5, ele também surge daqueles princípios do jogo na abertura. Olha, ele deu a dama, porque ele tá mexendo de novo com a mesma peça. Então vamos colocar na revisão da partida. Ele deu aqui 78.4 para o meu adversário, 98.9 para mim. Então, defesa francesa, ele jogou a variante clássica. Chegamos novamente na estrutura de francesa, quando o objetivo das pretas é atacar o centro, com C5 e F6. Joguei ali C5, e aí bispo E3 já é um lance mais ou menos de ser feito. Tá um pouco descoordenada as peças. Ao invés disso, seria melhor tomar em C5 imediatamente. Jogou bispo E3, cavalo C6, e aí esse lance que já é um erro. Tá mexendo de novo com a mesma peça na abertura. É aquilo que a gente deve evitar na fase da abertura, ficar mexendo várias vezes com a mesma peça. Tomou de bispo, então A6. E aí E5 é a melhor reação, ficar com o centro. Bom, e agora ele tinha que voltar o bispo, levar D4. Vai ficar pior, mas é a vida. Pelo menos não perde uma peça. Do jeito que foi, ele perde a peça inteira. Por exemplo, se ele fizesse dama E2, acontece o mesmo. Roque não pode tomar em E5, que leva a torre E8. Na partida ele jogou algo parecido, mas... Bom, contra a dama H5 eu poderia até mesmo tirar o cavalo e tô com uma peça a mais. Mas aí tem Roque, que tem esse problema da cravada de novo. E aí só trocar peças. Aproveitei ali para desviar a dama da defesa de H3 e usar os teminhas de mate na primeira fileira. Bom, mais uma para conta aí da defesa francesa. A francesa que estava funcionando muito bem nesse início de speedrun. Vamos continuar jogando ela por um tempo, depois me diz aí o que você está achando também. E com isso, vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais, e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.